fazer o homem no sexto dia, ele disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O Deus Pai, Filho e Espírito Santo, eles disseram: façamos. Deus não disse: eu vou fazer segundo a minha imagem, a minha semelhança. Não, ele usou o plural: façamos. Para que eles também tenham a percepção e possam viver também uma vida na nossa dependência, sendo guiados, sendo protegidos, sendo direcionados, e na questão, quando o pecado adentrou, resgatados por Jesus. Então nós somos resgatados por Jesus, através da pessoa bendita do Espírito Santo, que quando nós ouvimos a pregação do Evangelho, falando do pecado que condenou Jesus, e o mesmo pecado nos leva, à morte, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Quem instruiu isso para nós? A pessoa bendita do Espírito Santo, porque ele tem esse poder. Ele foi profetizado no Antigo Testamento. O profeta Joel recebe de Deus essa direção, dizendo: eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos profetizarão, os vossos velhos terão visão, os jovens terão sonhos, e sobre os servos e as servas naqueles dias derramarei do meu espírito, diz o Senhor. Nós temos recebido já esta promessa, porque João Batista também profetizou que Jesus também haveria de vir, e ele seria aquele que batiza com o Espírito Santo. João estava batizando, Jesus vai até o Jordão e diz: João, você vai me batizar. E João diz: não, como? Eu que tenho que chegar a você, você vem a mim? E Jesus disse: vamos fazer para cumprir tudo aquilo que está profetizado ao meu respeito. Então João batiza Jesus, mas antes que ele fosse batizado, que João pregava a respeito do arrependimento, que o Espírito Santo já movia João, e ele veio pregando a respeito do arrependimento. Ele dizia: arrependei-vos e crede, arrependei-vos e crede para a salvação dos vossos pecados. O arrependimento é imprescindível, e é só o Espírito Santo que pode agir no coração de um homem, para que ele se arrependa dos seus maus feitos, dos seus pecados, da sua vida fora da presença de Deus. Só o Espírito Santo pode convencer o homem. E João profetiza. Eu em verdade, em Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 8, ele diz: eu em verdade tenho-vos batizado com água, ele porém vos batizará com o Espírito Santo. Aleluia. Quem tem o poder de batizar com o Espírito Santo é Jesus. Há um processo para que o Espírito Santo esteja presente em nós. Primeiro, nós temos que crer nas profecias, nas promessas. Deus enviou, prometeu que ia enviar o Espírito Santo, e Ele o fez. O Espírito Santo primeiro foi profetizado, depois veio Jesus, que tem o poder de batizar com o Espírito Santo, e Jesus então promete enviar o Espírito Santo. E até então o Espírito Santo não agia como age agora no coração de cada uma das pessoas. Ele agia sobre os profetas que Deus designava. No caso, João Batista falou pela unção do Espírito Santo. Os profetas do Antigo Testamento falavam pela unção do Espírito Santo. As pessoas não tinham essa liberdade e esta graça que nós temos hoje, de recebermos revelação do Espírito Santo, direção do Espírito Santo, sermos muitas vezes despertados pelo Espírito Santo, corrigidos pelo Espírito Santo, cuidados pelo Espírito Santo, entender as palavras de Deus por causa do Espírito Santo. Eles não tinham isso. Mas em vindo Jesus e se oferecido por nós com seu sacrifício, antes de subir,
Jesus promete então o Espírito Santo. Evangelho de João, capítulo 14, coloca aí, filhinho, nessa mesma versão. João 14, verso 15 ao 18. Jesus diz: se me amardes, guardareis os meus, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará quem? Outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Jesus então promete enviar o Espírito Santo. E Ele assim o faz. Ele retorna ao Pai, e o Pai envia o Espírito Santo. Então, quando nós queremos ser cheios do Espírito Santo, primeiro precisamos crer na profecia, crer na promessa de Jesus e amarmos Jesus. Ninguém é batizado com o Espírito Santo se não amar Jesus. E qual é a prova que nós amamos Jesus? O primeiro versículo que nós lemos: se vocês me amar, guardareis os meus. Essa é a prova. Quem não guarda o mandamento de Jesus jamais vai ser batizado com o Espírito Santo. Não tem como. Não tem como fundir isso, porque o Senhor trabalha em cima da sua palavra. Deus vela pela sua palavra. Você fala: puxa vida, não consigo ser batizado com o Espírito Santo. Pode saber que você não está amando Jesus, não está guardando os mandamentos de Deus. Vai fazer uma análise na sua vida. Alguma coisa você está fazendo que está fora do padrão de Deus. Você está entristecendo o Espírito Santo de Deus. Jesus disse: se vocês me amar, vocês vão guardar os meus mandamentos de Deus. Os mandamentos de Jesus. O cristão tem que desejar: eu quero, eu preciso da presença do Espírito Santo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo, da graça consoladora de Deus. Eu quero ter a unção de Cristo em mim. Por isso eu preciso declarar o meu amor a Jesus e obedecer a sua palavra. É o texto que nós acabamos de ler atrás. Ele vai derramar do seu Espírito Santo. João 14, 15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Eu vou rogar ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito Santo da verdade, que o mundo não conhece. Quem não vive uma vida cristã verdadeira, jamais vai ser batizado com o Espírito Santo. Tem que viver vida cristã verdadeira, de aquebrantamento, de renúncia, de santificação, de arrependimento. Cuidado com esse evangelho de amor que estão pregando aí. Tudo é amor, Deus é amor, é amor, é amor. A primeira palavra para a presença do Espírito Santo na vida de qualquer pessoa é arrependimento. Arrependei-vos e sedes batizado para o perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Mandamento de Deus. Tem gente que se batiza, mas não se arrepende. Continua com as práticas do velho homem. Vem para a igreja de Cristo, ouve a palavra de Deus, os ensinamentos das Escrituras, mas está vivendo com aquela vida velha que vivia antes, ou pior, conhece a verdade e querem viver em prostituição, porque o mundo faz. Você está equivocado, você está longe. Você está no meio do povo de Deus, mas para o céu você não vai desse jeito. Pastor, como o senhor prega isso, ninguém vai vir mais. O que eu posso fazer? Eu prego o Evangelho de Jesus. Essa não é uma igreja de sensacionalismo, de encher tua bola, é de falar a verdade, é de falar que o Espírito Santo não habita em você. Tu pode ter um talento, mas tu não tem unção. Talento qualquer ímpio tem, mas unção só aqueles que obedecem a Deus, que estão separados do mundo, que não vivem uma vida dessa que se viveu esses dias todos de carnaval.
vida no meio das trevas, da carnalidade, da promiscuidade. Que é isso, gente? O povo está equivocado, pastores equivocados. Não, vamos evangelizar lá no meio do carnaval. Plantar batatinha, meu filho. Vai orar e vai jejuar. Mas o pastor tem um baita do ministério. Ele tem um segmento. Só não está seguindo Jesus. Perdeu a visão da palavra. Vai indo, os caras ficam loucos. E perdem a visão da palavra. Eu andei com um desses. Hoje não ando mais. Andei, aprendi enquanto vivia na palavra. Não vou citar nome. Não ando mais. Me decepcionou demais da conta. Nos últimos tempos de política, isso eu não entendi, mas por quê? Mas ele diz que é da direita, mas não defende o seu Estado, defende isso, vem só contra o nosso, porque há um conluio atrás disso, de dinheiro público, repartido entre grandes pastores e grandes ministérios, que é uma vergonha, é nojento. O Espírito Santo saiu, o Espírito Santo abandonou, não estão mais com essas lideranças. Mas graças a Deus, há um povo sincero, ainda que a liderança é falsa, há um povo sincero confiando em Jesus, que entregaram a sua vida para Jesus, que não conhece os bastidores, também não interessa. O que interessa é a nossa prática de vida. Jesus disse: muitos naqueles dias dirão: curamos no teu nome, expulsamos demônios, falamos novas línguas, nós pastores, grandes ministérios. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Quantos escândalos estão acontecendo nos grandes ministérios? O que isso tem feito? Feito um desfavor para o reino. Para ver a igreja cheia e o caixa da igreja bufando, os caras estão vendendo a alma. Estão colocando a luz no meio das trevas e as trevas estão prevalecendo. Cuidado, povo de Deus, é os últimos dias. Nós precisamos entender isso. Senhor, tenha misericórdia de nós. Ajuda-nos a viver com a presença do Teu Espírito e não negociarmos, Senhor. Não negociarmos nem transigirmos com o mundo. Trevas e luz não se combinam. E agora eles querem engolir, enfiar a goela abaixo de todo mundo, porque eles têm um potencial de comunicação tão grande, uma força tão grande, que estão desvirtuando os próprios filhos de Deus, estragando o comportamento da igreja. Onde chegamos? É muita sutileza, é muita safadeza, em nome de Jesus. Por quê? Falta-lhes o Espírito Santo saiu deles já faz tempo, mas os caras são letrados. Hoje existe um estudo tremendo, poderoso, que chama-se neurolinguística. E os camaradas sabem falar bonito e tem uma excelente retórica. Agora não precisa mais do Espírito Santo agir. Basta a retórica do pregador. Para que as pessoas entreguem de bandeja. As pessoas caiam de quatro. É Deus falando na terra. Hoje eu vi um negócio que eu fiquei abismado. Está no YouTube, você pode ver. Uma das igrejas da Lagoinha, o camarada estava fazendo um leilão no púlpito da igreja, relógio Rolex. Quem viu aquilo? Tá vendo? Vai falar assim: o pastor está mentindo. Minto não, eu quero que tenha testemunho. Vai ver como é que usa um púlpito. Então agora nós vamos ter uma construção. Eu vou então leiloar aqui o meu Rolex, que é bem Rolex mesmo. Se bater, ele já para. Se ele chover lá fora, ele já... Meu irmão, é para a construção da igreja. Quem dá mais? Quem dá mais? Gente, isso não é de Deus. Aonde que Deus manda fazer isso, gente? Aí você fala: puxa vida, mas o cara tem milhares de seguidores. Tá bom,
Mas o Espírito Santo não está nele. O Espírito Santo estava nos profetas. Ninguém seguia os profetas. Eles andavam sozinhos. Com quem que andava Eliseu? Com o seu moço, que era o aprendiz. Elias, Eliseu, eles. Todos os profetas andavam só. Eram perseguidos, injuriados. Por quê? Enfiava o dedo na cara dos reis e falava: o Senhor te manda falar, você está errado. E desse jeito vai acontecer isso. Você vai para a guerra e vai morrer. O rei mandava bater nos caras, prendia eles. O rei saía para a guerra e morria. Trocava de roupa e ainda morria flechado pelas costas. Gente, Deus não muda, Deus é santo. Vamos levar a sério a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo. Se o Espírito Santo de Deus está em nós, nós temos que agir como tal, como guerreiros de Cristo, soldados de Cristo. Você não vê um soldado da companhia militar, fardado, lá no meio das festas terríveis. Se eles estiverem lá, eles estão trabalhando e não compartilhando. Mas a gente está vendo uma mistura, uma salada, um espírito do engano. Não, a igreja pode. Na igreja pode. Não, pode. Não, vou para cá porque o pastor não fala nada. Não fala porque o Espírito Santo não está nele e ele não vive a verdade de Deus. Porque se vivesse a verdade de Deus, pregaria o povo, ensinaria o povo o que é santo e o que é profano. Como pode aqueles que se levantaram no meio do cancioneiro gospel abrir carnaval, cantando músicas? Mas era louvor. Mas estava lá no lugar de Satanás, tu não foi chamado para isso. Mas o cachê é muito grande, é muito grosso. E os crentes vendo, e é seguidor da tal cantora, vamos também, porque se ela foi, nós vamos também. Gente, cuidado com o que você faz com a sua vida. As pessoas estão olhando para você hoje. Mais do que nunca você tem influenciado pessoas. E para onde elas estão indo? Certamente para onde você vai ou concorda que se vá. O tempo está se encerrando. E Jesus falou que os tempos seriam difíceis e trabalhosos. Mas o Senhor falou, o Espírito Santo vai revelar a vocês. O Espírito Santo foi enviado, Atos capítulo 2. O cumprimento da descida do Espírito Santo. Coloca aí Atos capítulo 2. O Espírito Santo veio. Jesus prometeu, João já havia falado, Jesus fez a promessa. Atos 2:1, vamos lá? Cumprindo-se o dia de Pentecostes, e estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. Foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Eles estavam reunidos, mas não estavam contando piada, nem dando risada, nem falando da vida dos outros, nem cantando músicas profanas, nem adorando ídolos. Eles estavam louvando e orando a Deus, quando o Espírito Santo se manifesta sobre eles. O Espírito Santo de Deus não está em qualquer lugar não, querido. Ele está dentro daquele que se oferece, que teme a Deus, para ser cheio do seu poder. E é dentro de você que Deus quer habitar. Não é em templo feito por mão de homens. Vou fazer um templo novo lá, vamos enfeitar de ouro, para Deus ficar lá dentro. Você está enganado. Deus fica num templo de ouro, que é o teu coração, que o teu coração é humilde, que o teu coração é arrependido, que o teu coração é cheio de amor, que o teu coração é cheio de graça. É aí que o Senhor quer morar. É aí que Jesus mora. Esse é o lugar do Espírito de Deus, aonde um servo quebrantado, arrependido, convertido, que adora em espírito e em verdade, está lá. O Espírito Santo está com ele. Aleluia.
o Espírito Santo é manifestado. Você pode continuar no mesmo texto aí de Atos, capítulo 2, agora no verso 16, filho, põe aí. 16. Quando o Espírito Santo desce, inaugura ali a igreja de Cristo, a igreja de Jesus foi iniciada no Pentecoste, na descida do Espírito Santo. É o Espírito Santo que sustenta a igreja, que fala ao coração da igreja, que convence as pessoas. Aquilo que eu já falei, estou ratificando para você. É na descida do Espírito Santo que a igreja de Cristo foi fundada, e as portas do inferno não prevalecem contra ela. E quando aquilo começou a acontecer a primeira vez, Jerusalém estava cheio de gente de todo lado. E eles começaram a ver aquele tumulto, aquele terremoto, aquele tremor de poder. Mais de 120 pessoas orando a Deus, os discípulos com mais gente que já tinha convertido, clamando a Deus, esperando a profecia se cumprir. O Espírito Santo desce ali, foi um alvoroço, um vento veemente, impetuoso, coisa terrível que aconteceu, sobrenatural. Todos ficaram espantados, foram lá ver. Nossa, o que eles estão falando? Nossa, um monte de judeu aí, tudo iletrado. Povo escutava eles falar nas suas línguas. Eles falaram línguas estranhas para eles, mas era conhecida dos outros que ouviam. Era a unção de Deus trazendo revelação da sua palavra. É o Espírito Santo que faz as pessoas entender as palavras. Por isso a pessoa não precisa ter uma excelente cultura para falar de Jesus. Não, o Espírito Santo fala no coração da pessoa, é só você abrir a boca. Quem vai convencer não é você, teus ensinamentos, a tua categoria de estudo, o teu PhD pastoral. Que para com isso, é a unção do Espírito que está em você. Você fala A e o Espírito Santo continua B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, K, e fala o abecedário inteiro no coração da pessoa. Há tempos atrás, quando não tinha cultura, ninguém estudava, o Evangelho era pregado, até a leitura era mal interpretada, e o Espírito Santo curava, libertava e salvava, e a igreja chegou até aqui. Agora é tanto conhecimento e tanto poder, entre aspas, humano, científico. Estudei, eu entendo isso, todo mundo sabe tudo. Mas e daí? Tu é cheio do Espírito Santo? A unção de Deus está em você? É aí que crente faz a diferença. Você não entendeu? Você só faz diferença, não pelo conhecimento que você tem ou capacitação natural, mas pela presença do Espírito Santo na sua vida. Você faz a diferença. Onde você estuda, onde você trabalha, com quem você se relaciona. Porque a palavra que sai dentro de você não sai da vontade da sua carne, mas da unção do poder de Deus que está dentro do teu coração. Porque aí habita o Espírito de Deus. Aí portas se abrem. Aí barreiras são quebradas. Aí o inimigo não toca. Porque há um poder dentro da sua vida. Tu és um vaso de barro que contém o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Quebra esse vaso e faz de novo, Senhor. Quebra a minha vida e transforma. Me faz ser, Senhor. Me faz ter o teu coração. Dá-me um coração igual ao teu, Senhor. Aí Pedro vai e explica para as pessoas. Vocês sabem o que está acontecendo aí? Essa manifestação que vocês estão vendo foi o que o profeta Joel profetizou. E eu quero explicar isso para vocês. Aí Pedro começa a dizer essas palavras. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. É a mesma leitura, ó. E os vossos jovens terão visão, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre todos.
os meus servos, as minhas servas, naqueles dias profetizarão. Farei aparecer prodígios em cima do céu, sinais embaixo na terra, sangue, vapor e fumaça. O sol se converterá em sangue, em trevas, a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será... Nós já estamos vendo, não é? Nós já ouvimos aí o ano passado quantas luas de sangue foram anunciadas. Quem ouviu falar de luas de sangue o ano passado? Se não ouviu, porque você não veio na igreja, porque eu preguei e ensinei. Então, é problema seu. Você não teve nem, às vezes, preocupação de o que é lua de sangue? Nem foi no YouTube para ver. Todas as vezes que uma lua de sangue aparece, tem uma luta muito grande contra Israel. É um embate, é um negócio terrível. Quantos sinais nós temos visto no sol? Esses dias atrás ainda preguei a respeito de explosão solar. Uma câmera da NASA filmou uma explosão solar. Você acha que esse calor que está chegando do jeito que está chegando aqui é por acaso? São sinais, reflexos dos sinais que o Senhor diz, vai acontecer. Então, nós precisamos nos encher do Espírito Santo. Estarmos cheios do Espírito Santo é o antídoto que nós precisamos para o revestimento, contra toda a investida desses momentos. Só para você despertar, às vezes você não leu isso ainda. Na Espanha, as pessoas estão investindo muito em bunkers. Estão comprando bunkers, deixaram de comprar casas para comprar bunkers. Quem ouviu isso aí? Eu e mais uma meia dúzia. Está ótimo, já estamos ouvindo. Sabe o que é bunkers? É construção subterrânea, feita com cimento armado, com chumbo, com as coisas. E lá dentro eles já estão colocando comida que não estraga, água para beber por um certo tempo, porque estão com medo da guerra. Gente, nós só precisamos nos encher daquilo que é poder, que se chama Espírito Santo. Você não vê Jesus falando, cava um buraco, tu não é tatu para ficar embaixo da terra, tu é filho de Deus, e o teu destino é o céu. Mas tem que estar cheio do Espírito, tem que obedecer os mandamentos de Deus, e é isso que nós temos que focar. Mas isso aí não me alegra, não me agrada. Claro, tu não está cheio do Espírito Santo, só está cheio das coisas do mundo. É você que faz a separação, é você que deseja ou você que nega. O Senhor veio e trouxe liberdade. Todos podem alcançar salvação, desde que guardem as minhas palavras, obedeçam os meus mandamentos, sejam cheios do Espírito Santo. Guarda isso. Jesus está para voltar. Nada pode nos colocar medo. Pode vir o pessoal da música aqui, que já é 9h30. Nada pode nos amedrontar. Nós, a igreja de Cristo, temos que glorificar a Deus. Quanto mais vendo que o mal está crescendo e as coisas estão aviltando e as más notícias estão chegando, nós conferimos com o Evangelho de Jesus, com os ensinamentos do Senhor, com a profecia, com tudo isso, estamos